Olá, seja muito bem-vindo para mais uma edição do nosso Bora Trabalhar. É o nosso podcast de carreiras, oportunidades, negócios e agora também estamos falando sobre coisas da vida, porque é impossível termos progresso na nossa vida profissional quando o nosso pessoal está uma bagunça. E aqui você vai ter todas as orientações que você precisa para ter também segurança nos seus atos, na sua vida, na sua carreira. E hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente para que você se aprofunde mais no conhecimento do direito de família. Eu sou César Rocha e mais uma vez eu vou pedir o de sempre. Dê o seu like, curta, comenta e compartilha, porque aqui a nossa remuneração é o seu engajamento. Hoje eu estou recebendo aqui a advogada Kátia Vita. Ela é especialista em direito de família e nós vamos bater um papo hoje acerca de relacionamentos, de possibilidades de divórcio, como que funciona esse procedimento, pensão socioafetiva e mais uma série de coisas que é muito importante homens e mulheres estarem atentos. Estamos vivendo uma nova realidade e hoje saber onde pisamos, quais decisões tomamos e qual profissional contactar quando necessita é fundamental. Então, muita atenção, porque hoje você vai ter informações valiosíssimas, como sempre, mas no âmbito pessoal. Então, Kátia, eu gostaria de lhe dar as boas-vindas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu gostaria que você se apresentasse à nossa audiência. Fique à vontade. Olá, eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Kátia Vita, sou advogada, especializada no direito de família e eu gostaria muito de contribuir e esclarecer alguns pontos que é de suma relevância para todo mundo. Pois é, Kátia, o que acontece, né? Antigamente a gente vivia uma realidade onde as pessoas conviviam, ficavam, namoravam e deu certo, não deu certo, cada um seguiu o seu caminho, sem ressentimentos e vida que segue. No entanto, hoje estamos vivendo um tempo onde tudo acaba ou na delegacia ou no fórum. E aí a gente precisa bater um papo e esclarecer as pessoas, até preveni-las do que pode ocorrer. E a gente tem visto que hoje os relacionamentos estão um tanto confusos e existe a possibilidade até de uma mulher solicitar ao homem uma pensão no término de um namoro. E muitos homens falam que hoje relacionamento é uma forma de você arriscar o patrimônio. Chegamos a um ponto muito delicado. E a gente fazendo as nossas pesquisas de forma precária, a gente ficou sabendo que existe contrato de namoro que pode resguardar esse homem de no futuro ter algum problema. Explica pra gente, por favor. Vamos deixar bem claro que não é só resguardar o homem, né? Resguardar as mulheres, porque hoje em dia as mulheres estão empoderadas também. Muitas vezes têm até mais patrimônios, né, do que o homem. O homem também pode pedir uma divisão de bens no final do relacionamento, né? Isso tem que ficar bem claro. O homem também pode pedir. Mulher. Com certeza, não é só mulher, né? Então, que fique claro isso, que a prevenção não tem que vir só da parte masculina, mas também da parte feminina, porque hoje em dia nós temos pessoas também mulheres que vão perder o patrimônio por conta de falta de prevenção. Então, o que acontece? Existe hoje, o namoro de hoje não é mais como o namoro de antigamente, né? O namoro de antigamente você ia na porta da pessoa, namorava, ia ao cinema, ia no local, fazia essas necessidades e voltava para casa. Hoje em dia a mulher mora sozinha, o homem mora sozinho, você já tem já vem de um divórcio, já vem separado, então todo mundo já tem mais ou menos uma casa, uma residência. E nós ficamos ali com aquele namoro qualificado. É aquele namoro contínuo, aquele namoro que você chega na casa das pessoas, na frente das pessoas e fala: isso aqui é minha mulher, isso aqui é meu marido, e às vezes é um simples namoro. Então, tem que tomar cuidado. Qual a sua intenção? A minha intenção é só namorar
não é ter vínculo familiar. Eu não quero. Muitas vezes aquela pessoa é muito agradável, eu gosto daquela companhia, mas não é o que eu quero para minha vida. Às vezes é o amor da vida, mas não é o amor para a vida, né? Que existe diferenças, né? Às vezes a gente almeja uma pessoa que tem alguns requisitos e que aquela pessoa, embora seja uma paixão, seja isso, não é aquela pessoa que eu quero casar. É aí que entra o contrato de namoro, para deixar bem específico e para comprovar futuramente que, olha, nós tínhamos sim uma relação, mas é uma relação de namoro, isso ficou claro, inclusive eu estou aqui com o meu contrato de namoro que ela assinou, que ele assinou, e deixamos isso bem claro. Isso é importantíssimo para quê? Para blindagem patrimonial. É isso que a gente está... É esse o objetivo do contrato de namoro. É para não ter aquela pensão alimentícia temporária, muitas vezes temporária, e também aquela divisão do patrimônio naquele interregno, naquele período onde estiveram juntos. Então, o contrato de namoro está aí para facilitar, para ter um instrumento de defesa no futuro. Outro instrumento também, eu estou me relacionando com a pessoa, nós já moramos juntos, nós já temos ali um vínculo, porque isso acontece, né? Vamos dividir despesa, ou muita gente fala, eu fiz isso porque o motel estava caro, ficava complicado. Todos nós somos adultos, sabemos da necessidade dos adultos. Sim. Então, vamos dividir um apartamento, que aí a gente fica mais juntinhos, tal, sem compromisso e tudo. E não quero dividir meus bens, você fica na sua e eu fico na minha. O que pode fazer isso também? Pode ir no cartório, fazer um documento com essa união estável e já com separação de bens para deixar isso bem claro. Então, isso são formas de blindagem patrimoniais. Isso é importantíssimo. Hoje nós temos aí, por exemplo, uma pessoa muito bem-sucedida que casa com uma pessoa, que está junto com uma pessoa, namora com uma pessoa que está começando a vida e tudo. Nós temos também, por exemplo, uma mulher 50 a mais, 60 a mais, que se une com uma pessoa de 20 anos, 30 anos. E se é amor, se não é, só o tempo dirá. Então, sim, fazer essa blindagem patrimonial é super importante e não há preconceito nenhum nesses relacionamentos. Mas a pessoa é bom fazer uma blindagem patrimonial. Uma coisa é o presente que eu vou dar para essa pessoa. Outra coisa é dividir o patrimônio, tirar o patrimônio que às vezes é dos nossos filhos para dar para essa pessoa. Perfeito. É bem interessante, né? As coisas ficaram bem complicadas nos últimos anos. E, ao mesmo tempo, a gente vê que existem outras possibilidades também, né? Qual a diferença específica entre a união estável e o casamento? Existe alguma diferença? Existe. O casamento, as pessoas falam assim, amigados com fé, casado é. Não é bem assim. Se, por exemplo, eu tenho um companheiro, esse companheiro morre, a pensão por morte, quando nós vamos apresentar, vamos dizer que ele seja do INSS, quando eu vou apresentar uma certidão de casamento atualizada, a presunção é absoluta que nós estávamos juntos. E, às vezes, nem estamos mais juntos, né? Aquela pessoa que vai embora, aquela pessoa que não resolve a vida, vai embora, às vezes está com 20, 30 anos. Quando a pessoa descobre que ele morreu, ela vai lá, tira uma certidão atualizada, ele nunca pediu divórcio, ela vai lá e vai começar a receber a pensão, por morte. E aquela pessoa que estava com união estável, às vezes já tem filhos, às vezes já está ali 20 anos, ela vai ter que lutar na justiça para demonstrar para o juiz, ou até para o INSS, inicialmente para o INSS, depois para a Justiça, que ele estava com ela no momento da morte. Aí vai ter que ter fotos, testemunhas, vai passar aí por um processo, às vezes, de 2, 3, 4 anos sem receber, enquanto que a outra já está recebendo. Então, assim, quando acontece esse evento, morte, quando acontece isso, você vai ter que comprovar que estava com ele. Diferente do casamento, que você já está ali com o documento comprovando, embora falam, são iguais, são institutos, depois que você comprova.
Mas até comprovar, olha o que essa pessoa já sofreu. Olha o que essa mulher... Eu tenho várias pessoas dentro do meu escritório que a outra fica recebendo e depois a gente não consegue fazer com que a outra devolva. Então, é importantíssimo. Se você está separado, se você não está mais convivendo juntos, é importantíssimo que faça o divórcio para se casar novamente com essa pessoa que tem união estável. Ou, se você é solteiro, eu tenho ali todo um relacionamento de união estável. Se essa pessoa é importante, vale a pena você ter o casamento, tudo direitinho, até para facilitar para o evento morte. Entendo. E nisso, na realidade, então, o casamento oferece uma maior segurança para quem fica, na realidade, né? E, no caso, vamos lá, uma coisa que é importante entender. Caso o relacionamento não dê certo, quando que, ou mesmo que ele venha acabar depois de um determinado tempo, quando que é devida a pensão entre marido e mulher, ou mulher ao marido, que também tem situações em que a mulher precisa pagar pensão ao marido, né? Explica pra gente, por favor, quando que cabe cada uma dessas situações? Essa pergunta é muito bacana, até porque às vezes a gente pega umas... a fulana, minha vizinha, está recebendo pensão. Cada família é uma história, né? Às vezes, eu vou contar aqui do militar. Como é que é o militar? O militar, ele serve aqui, aí a mulher, geralmente militar, vou falar do homem, mas pode ser a militar mulher também, aí ele está aqui no Rio de Janeiro. Daqui a 2 anos ele vai para Manaus. Então, essa pessoa que está acompanhando, o companheiro ou a companheira, dificilmente ela consegue um emprego, estabilizar em algum emprego nessas cidades. Sim. Então, assim, aí nesse caso, separei, meu marido era militar, acompanhei ele esse tempo todo e não estudei, e não tive êxito no trabalho, porque eu não conseguia... Não se estabeleceu em nada, Se estabelecer em nada. Essa mulher, ela vai ter mais chance de ter uma pensão? Sim, porque Lógico. o advogado da mulher vai falar, olha, eu vivi em prol da família, em prol da profissão dele. Ponto. Ela tem chances. Agora vamos lá falar de uma mulher que eu tenho aqui 2 médicos. Um médico é muito bem sucedido e a outra médica é legal, tal, mas não é tão... Ela vai ter direito à pensão? Não, ela vai ter direito à divisão dos bens. Mas a pensão, porque ela também já trabalha, ela também já tem a situação dela. Agora, tem homens, por exemplo, assim, eu já peguei homens, assim, esse tipo de relacionamento. Eu tenho um homem mais velho, ele tem 50, 60 anos, ficou com uma menina de 20 anos, não deixou ela trabalhar por ciúmes, aquelas coisas todas, porque essa diferença de idade, ele fica um pouco mais inseguro e tal, e não deixou. Se ela comprova que ele não deixou trabalhar, não que ela vai ter uma pensão vitalícia, mas ela vai, se ela conseguir comprovar isso, né? Ela vai ter uma pensão temporária para entrar no mercado de trabalho. Então, existe agora, por exemplo, eu tenho um caso, ele tem 60 e poucos anos, a esposa tem 60 e poucos anos, nunca trabalhou, e, de repente, ele olha para ela, olha, eu não gosto mais de você, eu quero ir embora, quero me relacionar com outra pessoa. Essa pessoa vai ter direito à pensão? Claro que vai, porque ela nunca trabalhou e não tem nível superior, então, assim, ela tem chances. Mas é certo ganhar a pensão alimentícia quando separa? Não. Eu já tive uma audiência em que a juíza até de Madureira, não me lembro se foi de Madureira, foi uma juíza que a mulher falou assim, ele nunca me deixou trabalhar, mas ela também não comprovou que ele nunca deixou trabalhar. Eu sempre levei isso, sei que. Aí a juíza falou assim, olha, você teve essa boa vida sempre, bem-vindo ao clube. Eu tenho 4 filhos, eu faço isso, eu dou aula não sei aonde, eu dou não sei o quê, e estou aqui. Então, agora você vai ter que entrar no mercado de trabalho. Por quê? Tem mulheres também que preferem, e tem homens também que preferem ficar em casa, sem estudar, sem nada, não se desenvolver. Vai chegar um momento. Então, por isso é que as mulheres, que os homens, eles têm sempre que procurar uma qualificação profissional, porque cada vez mais esse papinho de o homem não deixou, ou a mulher não deixou trabalhar, está ficando pro lado. Então, assim... Vamos trabalhar, vamos reagir, porque a pensão não é como antigamente até o final.
é uma pensão temporária, às vezes só de 6 meses, e nesses 6 meses você vai 6. ter que... você geralmente, assim, de 6 meses, quem vai determinar, porque não está escrito na lei, quem vai determinar é o juiz e no caso concreto. Então, agora tem mulheres que estão doentes, então, assim, tem mulheres que foram vítimas de violência doméstica, então, assim, que teve uma relação com um narcisista ou com uma narcisista, porque, assim, eu quero deixar bem claro que hoje é tão comum homem pedir pensão para mulher ser narcisista também, então, e vice-versa, não é mais só aquela coisa, a proteção não está só para o lado das mulheres, está para o lado dos homens também, que isso fique bem claro para quem está ouvindo aí, que pode buscar também os seus direitos. Perfeito. E uma questão que fica aí, como você disse, Kátia, existe caso da mulher ter uma pensão temporária, mas vamos imaginar o seguinte, ela não conseguiu emprego, mas também não estuda, tudo que começa para, não demonstra muito interesse, no trabalho qualquer coisa ruim, se está perto de casa ganha pouco, se está longe de casa está gastando muito tempo no transporte, a pessoa não se estabelece em nada porque tudo para a pessoa está ruim. E aí, como é que faz? Isso vai ficar sendo prorrogado até quando? Como que se pode evitar isso? Não, o juiz, ele não tem mais paciência, o judiciário não tem mais paciência para esse tipo de pessoa, né? Seja ele homem, seja ele mulher. Ele vai determinar isso, vai ter uma finalização. Isso é importante quando a pessoa tem essa oportunidade, quando o advogado consegue essa oportunidade dela ter essa pensão temporária, é com aquilo que ela vai se virar naqueles meses. E a pensão temporária também não é 50% do que o homem ganha, não é nada disso. Então, é aquilo que eu sempre falo nas minhas palestras. As pessoas hoje têm que estar preparadas para tudo, até para uma separação. Sim. Então, ela não pode achar que ela não pode ter aquela expectativa que aquilo ali vai ser para sempre. Muitas coisas acontecem no meio do caminho. Então, o casamento não é para parar uma mulher, nem para parar um homem. Muito pelo contrário. O que eu vejo muito por aí, assim, também, é a mulher investindo sempre na educação do homem, né? O homem e vice-versa, ou às vezes o homem investindo na educação da mulher, eu acho que sempre tem que ter um equilíbrio, porque ao término do relacionamento, as pessoas têm que estar preparadas para o mundo, preparadas para ganhar o seu dinheiro, preparadas para seguir sozinha. Sim. Agora, quando a gente vê só de um lado se qualificando, fazendo curso, fazendo faculdade, e o outro só economizando para essa pessoa ter esse êxito, isso é muito complicado. Então, vamos se prevenir, vamos saber que esse casamento, né, e hoje em dia é muito comum, hoje nós temos pessoas que já estão no 2º, 3º, às vezes até 4º casamento. Então, as pessoas, elas não ficam mais infelizes dentro de um relacionamento, como antigamente ficava, né? Antigamente as pessoas eram mais tolerantes? Não sei. E hoje nós temos mais oportunidade de seguir a nossa vida. Sim, entendo. E uma questão, a pensão alimentícia, ela pode-se pedir revisão de pensão alimentícia e em quais situações? A todo momento. Vamos lá vamos falar de uma revisão de pensão de alimentícia de criança, né? De criança não, de filhos, né? Porque às vezes um filho é maior e já não é mais criança. E pensão alimentícia de filhos, tá? É entre o alimentado e o alimentante sempre. Vamos dizer que no caminho dessa criança, a gente teve aí um diagnóstico de autismo. A criança se separaram, tinha 1 ano, e foi ter um diagnóstico fechado de autismo aos 6, 7 anos de idade. É justo quem ficou na responsabilidade da criança, de pagar as contas, ficar com o mesmo valor? Não é justo. Então, isso tem que fazer uma revisão de pensão. Vai ter que demonstrar que a situação mudou. Por outro lado também, digamos que temos aí um pai ou uma mãe que pague pensão alimentícia. A vida andou. Sim. Ela teve outros filhos. É justo
continuar pagando o mesmo percentual, sabendo que isso vai prejudicar também os outros filhos? Não é justo. Então, pode pedir uma revisão, porque teve mais um filho e você vai pedir essa revisão. E a revisão nunca é de boca, tá? Eu já peguei aí casos que a mãe, o pai... conseguir uma revisão de boca. Não, o percentual é X, eu vou deixar de pagar aquilo. Aí ela, não tem problema, eu compreendo, tal, deixa eu passar 2, 3 anos. O primeiro ruído na relação executou o pai. No primeiro ruído da relação. Ah, mas ela foi um acerto. Não, o acerto tem que ser sempre judicial. Isso não existe no acerto de boca. Não, mas... que mais existe. Sempre o acerto tem que ser judicial. Por isso que eu estou falando. Aí a pessoa não quer pagar um advogado para ir lá fazer o acerto judicial e acaba tendo que passar por certos constrangimentos. Então, assim, a maior prova de amor, isso eu falo até dentro da minha família, né? Eu fui a primeira advogada da minha família, assim, na pai, mãe, nossa estrutura. A minha família são empresários e eu sou profissional liberal. Então, assim, desde que eu me formei, desde que comecei a estudar, eu sempre falei isso para a minha família. A maior prova de amor que nós podemos dar um para o outro aqui é o contrato. Independente seja irmãos, independente seja primo, se é um marido, o contrato é a melhor coisa, porque no início do namoro, no início do encantamento, todo mundo é bonzinho. O primeiro ruído esquece aquilo tudo. Então, assim, o importante é o contrato. Seja com o seu irmão, você vai abrir um negócio com o seu irmão, olha, você tem toda a habilidade do mundo. Eu tenho dinheiro, eu nunca vou botar aqui uma pizzaria. Você é o melhor nisso, você já trabalhou, você tem isso, tem aquilo, você está desempregado? Vamos fazer o seguinte, eu vou investir na pizzaria. Eu nunca vou trabalhar na pizzaria, ok? Você que vai trabalhar, nós vamos ser sócios, 50%. Eu vou entrar com dinheiro e você entra com toda a sua expertise. Aí a pessoa naquele encantamento, está fazendo tudo, está tudo bem. Não fizeram o contrato porque é muito amigo, é irmão, aquelas coisas todas. Sei. Quando a pizzaria começa a bombar e aquele cara que está ali só trabalhando, enquanto que o irmão está só viajando, ele vai falar assim, poxa, eu estou fazendo isso tudo, enquanto que ele está, depois eu tenho que dividir tudo isso. Aí ele esqueceu do contrato, ele esqueceu do acordo que foi feito, às vezes, no restaurante, com aquela cervejinha, esqueceu disso tudo. E como é que vai provar isso? É isso o importante, o contrato. Então, tudo que é feito no contrato, o pré-contrato, você vai se resguardar no futuro, até para falar que, olha, você lembra disso aqui? Isso aqui foi o combinado. Eu falei que eu nunca ia nem passar na pizzaria. Mas você só tem esse sucesso hoje porque eu lhe dei o investimento. Então, isso é em todas as partes do direito, tanto na família, quanto... Ah, mas o que está escrito, eu fico constrangido. Não tem nada de constrangimento. Isso é prova de amor. Toda vez que vou fazer qualquer coisa com alguém, eu falo, olha, eu exijo o contrato. Ah, mas você não confia em mim? Não, eu tenho muita confiança. Por isso que eu quero fazer o contrato, para que eu não erre a minha parte, para eu te dar garantia que eu não vou errar, e eu quero o mínimo de garantia para a gente... Então, assim, isso é importante para todos os lados. Sim. Então, e você sempre vai fazer o quê? Ao invés de... Tem gente também, vou fazer isso, não estou precisando mais da pensão. Nunca faça isso. Por quê? Os filhos mudam, os filhos casam com outras pessoas. Também tem isso, né? Sim. Outra coisa também, que é de suma relevância, que muitos advogados não falam isso para os clientes. Você já viu aquela pessoa que faz o divórcio, não faz o formal de partilha? Só faz o divórcio, vai embora, você fica com a minha casa aí para ficar com as crianças e tudo, não tem problema nenhum, tal, não sei o quê. Tá. Aí fica nessa situação 2 anos, né? Existe hoje o uso capião familiar. Você vai perder seu imóvel. E acabou. Ah, mas a gente combinou que era só para você. Não interessa. Não tem documento. Não interessa. É acordo precário, né? Quando a pessoa fica com a casa, tá? Vai ficar com a casa, a outra pessoa que não está com a casa, ela tem direito a um aluguel.
ela tem direito ao aluguel da parte dela. E esse aluguel vai assegurar que você está reivindicando a sua casa. Que não vai rolar o uso capião familiar. Então, assim, é importantíssimo. Você se separou, eu sei que você está vivendo o luto da separação. Mas eu tenho até eu fiz até um e-book, né, para falar assim, você disse sim ao divórcio? Não peça o divórcio agora. Você tem que ficar ali uns 6 meses se preparando para tudo, turbilhão. Contrata uma psicóloga para você ficar bem emocionalmente, porque não é fácil um divórcio. Sim. O divórcio, além de você está mexendo ali com o emocional, você vai mexer com o seu patrimônio. Aquela casa que você amava, você vai ter que dividir, você tem que estar preparada para o futuro. Então, por isso que o direito familiar, ele é muito importante, está sempre respaldado também com a parte psicológica dessa pessoa. Porque muitas vezes a gente chega na frente do juiz, a pessoa já está tão arrebentada emocionalmente que ela fala assim, deixa para ele. Não, vou aceitar isso porque eu não quero mais olhar para ele. Tem 2 pontos aí que você colocou que eu acho assim fundamentais, né? Você colocou assim, o caso da pizzaria lá atrás, um caso de sucesso, né? No entanto, o contrário também acontece. O que não falta aí é a empresa que quebrou porque botaram uma barricada na rua e a empresa ruiu e ninguém quer segurar o prejuízo. Porque na hora do ativo é muito bom, mas o passivo sempre guerra. E uma questão, né? Que é a única coisa que faltou você falar pra gente aqui. Nem tudo é como se escreve. Às vezes existe uma pensão alimentícia que tem que ser honrada, beleza, a criança sendo especial ou não. No entanto, a gente conhece a nossa economia de voo de galinha e de incertezas, né? Tem empresa hoje que quebra e não consegue indenizar ninguém, a empresa desaparece e esse pai fica sem renda, sem sequer o saldo de salários. A gente sabe que isso está acontecendo e não é pouco. Não, é uma realidade. O que o trabalhador faz quando ele tem uma pensão para honrar? Falta assim 10 dias para pagar a pensão, a empresa sumiu e eu não tenho nem o da passagem. O que o sujeito pode fazer? Então, o que eu sempre falo para as pessoas também, né? O que a mãe vai falar para o filho que está com fome? Então, o que acontece? Hoje você tem um filho, você tem que ter muita responsabilidade. Sim, sem dúvida. Você não pode chegar para o seu filho, você não pode ter uma empresa sabendo que a empresa pode quebrar, você não ter nada para dar Você não pode viver achando que o mundo vai ser sempre maravilhoso. Não pode. Né? Por quê? Uma coisa é o que você pode... Uma coisa é o que depende de você, outra coisa é o que depende dos outros. Então, assim, todo mundo que tiver um filho, isso aqui é um apelo, faça as suas economias para quando acontecer isso. Tá? E o porquê que eu estou falando isso? Porque, de um lado, nós temos alguém que não tem como pagar. Quando esse pai é maravilhoso, quando essa pessoa paga direitinho, quando ela tem que ter um bom relacionamento com essa mãe para provar, olha só como é que está a minha situação. Eu posso te dar uma bolsa de compras, ok? Isso a gente pode, tem que sempre negociar. Claro que isso para a justiça isso é inegociável, sim, mas eu estou falando que é uma relação até para você não levar essa mulher para a justiça. Tá? O que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós temos ali um cara que combinou com um patrão, ou acontece muito isso, né? Que a gente, às vezes, muitas vezes essa pessoa está recebendo por fora, ele fala que ganha R$2.000, paga aí uma pensão de R$600, R$400, vai para a Disney, vai para isso, enquanto que a mulher está se virando com aqueles R$400, R$500. Aí chega no momento desse, olha, eu não consigo pagar nem mais esses R$400, R$500. Então sempre tem que ter o quê? Um equilíbrio. O mais importante ao invés de a gente estar pensando no pai ou na mãe que não está podendo pagar pensão, eu vou mais além. O que eu vou falar para a criança quando não tiver nada para ela comer? Terrível. O que eu vou falar? Por quê? De um lado nós temos uma mãe que está pagando aluguel, que está pagando pessoas, uma mãe ou um pai, tá? Porque hoje tem muitos pais que ficam com os filhos, né? E a mãe tem que pagar a pensão também. Quando não fica com o filho, ela tem que pagar a pensão, tá? Então, não estou falando de gênero aqui. Eu estou falando o alimentante. Quando o alimentante tem que pagar e não tem dinheiro, ele tem que fazer qualquer coisa, buscar também na justiça, informar. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando isso acontece, da pessoa ficar
trabalho informal ou desempregada, o que o juiz coloca? O juiz coloca um percentual com carteira assinada, né, com vínculo empregatício, e, no caso de ficar sem vínculo, um percentual do salário mínimo. A pessoa que é pai, não sei se você concorda com isso, ele tem que ter sempre o plano B, porque não é só eu. Entendeu? Então, quando a pessoa vai fazer o filho, quando a pessoa vai ficar desempregada, ela já tem que ter esse plano B. Por quê? Eu não tenho que falar para uma criança, olha, você não vai comer hoje porque o papai está desempregado. Pois é. É lamentável. Mas assim, mas vamos imaginar, falta pouco tempo e não tem de onde tirar dinheiro em tão curto espaço de tempo. O que seria o possível de se fazer se a pessoa não tem, tirar um cartão de crédito, tentar de alguma forma com amigo, com um parente, só sobra isso nesse caso? Assim, como que ele vai alimentar o filho dele, eu não sei como é que ele vai fazer, né? Mas assim, eu só falo uma coisa para as pessoas que estão devendo pensão alimentícia, né? Infelizmente, nós temos um judiciário muito lento e às vezes essa mãe só vai conseguir executar esse homem daqui a 1 ano. Então, será que daqui a 1 ano ele ainda não conseguiu fazer nada? Ah, sim. Entendeu? Então, assim, as pessoas pensam que assim, deixei de pagar 1 mês, a pessoa está lá presa. Não acontece isso. Tá? Uma coisa é como as coisas, uma coisa é o que está na lei, como deveria ser. Outra coisa é a realidade, tá? Às vezes nós temos ali 3, 4 anos, a gente não consegue executar o cara. Às vezes não consegue citar o cara, não consegue achar onde que essa pessoa está. Enquanto isso, a mãe está se virando, ou o pai que está com o filho, se virando para cumprir com toda a realidade. E o cara está lá, está curtindo, está namorando, está fazendo, está comendo. Sim. E sem se preocupar. Agora, você imagina, né? Eu estou desempregada, Excelência. Realmente eu não paguei a pensão alimentícia integral. Mas eu coloquei 200, eu coloquei 300, eu fui depositando. Porque eu sei que essa criança... Agora, o que acontece é o seguinte, às vezes, quem está pagando a pensão, né, fala, a minha pensão serve para o cabelo, serve para não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus, né? Hoje a gente vai no McDonald's, a criança... Hoje em dia, as meninas querem fazer unha. R$50 para fazer unha e querem fazer toda semana. Criança de 7, 8 anos de idade. Sem nexo. Mas você está entendendo? E querem acompanhar a escola. Hoje em dia, o material escolar é caríssimo. É caríssimo. Como é que você vai? Hoje um plano de saúde, hoje um Uber, hoje um táxi, entendeu? Assim, não dá para você ficar andando de ônibus em determinada situação, com bolsa, com isso, com aquilo. Então, assim, para quem fica pela essa responsabilidade, é muito complicado. A despesa é muito grande. E acontece despesa durante o dia, né? Cai, sim, quebra. E aquela pensão alimentícia tem que ser para tudo, tá? Você não pode ficar pedindo. Agora, claro que nós temos aqui um relacionamento que é muito legal, em que o pai ou a mãe está vendo uma situação, olha, eu vou depositar, eu vou te ajudar. Isso é importantíssimo. Agora, uma questão. Até que idade é possível tem que se pagar essa pensão alimentícia? E eu já vi casos também que algumas pessoas dizerem que matriculou-se na faculdade e consegue-se uma prorrogação dessa pensão. Uhum. Então, a gente já tem casos hoje na sociedade de pessoas, né, filhos maiores de idade, recebendo pensão. Sim. 2 perguntas. A primeira, até que idade é necessário pagar essa pensão? E a segunda pergunta é, quando o filho ou a filha atinge a maioridade, pode-se pagar diretamente ao filho ou à filha? Então, toda vez que a gente está a falar de uma pensão alimentícia que está oficializada, né, que é o certo... a pensão é até os 18 anos, sendo prorrogada até o término da faculdade ou até 24 anos, tá? O que acontece muitas vezes, e aqui é uma reclamação que eu vou fazer, né? Às vezes o pai nem sabe que a filha já se formou, que é um absurdo, né? Porque não, sim, tem contato, e às vezes o contato não é por conta do pai, é por conta ou da mãe, é por conta que teve um afastamento mesmo. Ele não está nem sabendo e continua pagando. E às vezes, muitas vezes, ela já se formou, eu vou deixar de pagar. Não é automático, tá? Vai ter que entrar na justiça e pedir a exoneração da pensão. E é um absurdo, porque às vezes, eu por exemplo, eu estou com um caso, Belfor Roxo ou Pavuna. A filha tem 32 anos,
Ele trabalha até numa rádio, né? Ele é locutor de uma rádio, tem 32 anos, ele é até famoso. Ele é locutor de uma rádio e ele está pagando pensão. Uma filha falou que ok, que aceita, e a outra falou não, entra na justiça. Por que ela está fazendo isso? Porque ela é moradora de Belford Roxo, então vai ser lá, está tramitando lá. Lá tá demorando demais. Enquanto isso, ela está o quê? Ela está recebendo. Porque ele lá atrás não fez. Por quê? Porque tinha aquele... como é que se diz? Depois eu vou te devolver. Depois isso vai passando os anos. E chegou um momento que não, chega agora e colocou na parede, viu que aquela pessoa não era tão boazinha assim, conforme ele pensava esses anos todos. Triste. E agora está no litígio, né? Então, assim, com netos, com isso aí já tirou os netos, aí a gente já vai entrar com uma ação de avoengo, que os avós também têm direito à visitação, é direito dos avós. Então, isso tudo cria um litígio. Agora, eu também acho que muitas vezes, por exemplo, um filho que tem 23, 24 anos, já está no mercado de trabalho, às vezes já ganha mais do que o pai, porque tem mais oportunidade, o jovem tem mais oportunidade do que o pai, né? E fica o pai pagando uma pensão e às vezes esse pai já está doente. Por quê? Hoje nós temos um pai que tem filho de 24 anos, já tem 60, 70 anos. Nós temos isso. Aí eu acho um absurdo também. Eu acho que deveria dar uma modificada nisso também, porque quando a pessoa... E digo mais, eu vejo que os jovens... Tá? Eu tenho um instituto, Cátia Vita, e a gente oferece empregos, assim, divulgação de empregos, e eu vejo que muitos jovens não querem trabalhar de forma formal para não perder para não perder uma pensão. Então, assim, ou seja, esse cara vai começar a entrar no mercado de trabalho com 26, 27 anos. Isso é feio, né? Para você que tem uma empresa, você nunca trabalhou, não podia trabalhar porque eu ganhava pensão alimentícia. Ou seja, a pensão é mínima. Esse jovem ele pode ganhar muito mais, ele pode fazer um concurso público, mas ele deixa de sonhar só para prejudicar uma pessoa que tem um laço afetivo, um laço sanguíneo ou não. Então, assim, isso também tem que mudar, até para ter uma mudança de comportamento do brasileiro. Sim. Eu acho que é um pouco exagerado e eu acho que tem que ser automático. Você fez a formação, você apresentou, não precisa ir a lugar nenhum, você não precisa pauta, você não precisa de nada, é ali automático. E depois que... Eu acho que a lei deveria falar o seguinte, depois que você se formou, após a graduação, todo o dinheiro você tem que devolver enquanto que estiver no processo, senão você vai pagar dobrado. Porque é isso que acontece. Porque não existe essa situação. Agora, um filho que acabou de fazer 18 anos, terminou lá o ensino médio, realmente ele não vai conseguir emprego tão cedo, né? Mas depois de formado, hoje em dia nós temos aí, muita gente faz... Programa de estágio, né? Você tem todas as chances. Tem muita gente que faz aquelas faculdades online que custa R$50, R$60 só para... Não, doutora, o que ele me colocou na justiça dizendo que eu não estou fazendo faculdade, que acontece, né? Com 20 Sim. anos. Aí ele foi citado e intimado para responder. Quando chega lá, ele já está com a matrícula. O advogado, eu também falo isso para o meu cliente, vai lá e faz uma matrícula de R$50, R$60. Eu estou graduando. A condição não é essa, eu estou graduando. Então, assim, é complicado. Eu acho que deveria rever também essa situação, ou dar uma redução, entendeu? Isso não quer dizer, que fique bem claro, que o pai e a mãe não possam ajudar esse filho para o resto da vida. O meu filho, eu tenho um filho que eu ajudo ele e vou ajudar para o resto dele. Aliás, ele nem precisa, mas se ele precisar, eu vou ajudar ele para o resto da vida. Isso não quer dizer que que a gente não vai contribuir. Mas eu acho que os pais também, quando começam a exigir também desse filho, né, ir para o mercado de trabalho, o não também é super importante para ele crescer. Sim. Uma outra questão, a gente começou aqui a falar acerca de algumas coisas, né,
nessa questão do namoro, casamento, ok. Mas tem algumas pautas que a gente precisa deixar muito claras, né? Uma delas é a da alienação parental. A gente precisa explicar ao nosso público o que caracteriza essa alienação parental e quais as consequências para quem as pratica. Pode fazer uma dissertação para nós acerca disso? Então, alienação parental é toda a desqualificação. É tudo que o pai ou a mãe faz para que haja o distanciamento. Quem sofre alienação é sempre o filho, né? Que fica numa situação nessa situação de desconforto, né? É até insegurança, né? Olha, vou falar uma que aconteceu no meu escritório essa semana, né? A gente conseguimos uma pensão já provisória para um filho que tem 15 anos de idade. O quartel, os bombeiros já foi citados para ter isso. Quando o pai descobriu, falou assim, olha, a partir de hoje, você não vem mais na minha casa. Você não dorme mais na minha casa. Poxa, pai, eu estava fazendo a minha mochila para ir para aí. Não, você não vem porque a sua mãe me colocou na justiça e eu não vou te dar mais comida aqui. Você não tem mais direito a dormir aqui, ao ar-condicionado. O garoto me ligou, pelo amor de Deus, tira isso. O meu pai, olha que absurdo. Isso é o quê? Isso é uma alienação parental contra a mãe, porque é um direito dele. Porque a mãe também, que tem que ficar bem claro, a mãe ou o pai, ela não pode renunciar a um direito que não é dela. A pensão alimentícia é um direito da criança, do filho. O que vai se fazer com aquele dinheiro, se vai botar na poupança para ele, se vai... Não interessa, mas aquele dinheiro é dele, é para custear ele. Sim. Então, ela não pode renunciar a um direito que nem dela é. Então, ela fez muito bem. E esse garoto está num conflito, sabe? Não sai do quarto. Olha só, e está com raiva da mãe, porque a mãe não fez nada demais. Isso é uma alienação parental. Vou te dar outro exemplo de alienação parental, que é importantíssimo, porque eu já fui divorciada. Eu sou muito humilde em falar que eu já pratiquei e o pai do meu filho também fazia isso assim inconscientemente. Por exemplo, você está na semana do pai ficar, né? Está naquele sábado e domingo ali do pai ficar. Calhou de ter a festa da melhor amiga. Aí quando chega, olha, aí começa a mãe ligando para o pai. Olha, você pode fazer semana que vem? Poxa, vai ter a festa. E esse pai se programou também. Esse pai está com saudade, esse pai quer ter o momento dele. E como é que faz essa situação? Isso também, não facilitar, não impor limites para essa criança, também é alienação parental. Chegar para o filho e falar, seu pai não paga pensão, porque exatamente aquilo. Às vezes ele está com um problema transitório, que não está podendo colocar. Claro. Ele não é uma pessoa ruim, ele só não tem naquele momento, ele não vai roubar, ele só não tem naquele momento. Mas a pensão alimentícia nada tem a ver com a visitação, tanto que são ações separadas. Visitação é uma coisa, é um direito da criança, do adolescente a ter vínculo, é um direito constitucional a ter vínculo com os dois lados. Isso é importantíssimo, tá? Sim. Tem mulheres e tem homens, uma ação também que é importante, a mãe estava de um lado e eu estava desse lado aqui, porque eu faço projetos sociais e às vezes a gente está com uma pessoa, né, que tem pouca renda, que tem uma história triste, porque eu faço projetos sociais. Então, nesse dia, eu estava no meu projeto social e eu estava defendendo a pessoa. Aí a mãe falou para a juíza assim, Excelência, eu não quero deixar ele porque ele já foi preso, já usa drogas, não sei se usa, não sei o quê, paga muito pouco a pensão, não sei o quê, sei que lá. E a juíza estava toda pro lado dela, né? Aí eu cheguei e falei assim, Excelência, eu gostaria de perguntar para ela se quando eles fizeram o filho, onde que eles se conheceram? Ah, foi na cadeia. Eu falei assim, Excelência, eu gostaria de perguntar para ela qual foi o pai que ela escolheu para o seu filho.
Não adianta você ter um filho sem responsabilidade, ou sem por amor, e depois querer um outro pai. Esse é o pai que ela escolheu para o filho. Se hoje ele é uma outra pessoa, não tem nem que ser lembrado, porque ele também tem o direito do esquecimento do passado. Sim. Então as pessoas utilizam muito o passado da pessoa para desqualificar o passado. Isso não pode passar para a criança. Porque isso, a mãe não sabe, mas vai ter um adolescente obeso, vai ter um adolescente com problemas. Então, essa desqualificação que acontece com a família, e porque as pessoas têm o direito de mudar, têm o direito de passar. Então, isso tudo é alienação parental. Então, se você... mãe ou pai, não estou falando só da mãe, né? Porque o pai também fala, já tive experiência também. Tu sabe onde que o papai encontrou a sua mãe? Eu contratava ela. Mas foi a mãe do filho que ele escolheu. Ele não poderia fazer diferente? Ele não poderia fazer de camisinha? Ele não poderia evitar? Sim. Mas não, ele quis, ele se apaixonou. Ele quis. Se ela tinha uma profissão que ele acha que não é digna, que ele acha, eu não estou falando nada, eu não tenho preconceito nenhum a nada, ele que escolhesse uma profissão que ele achasse, uma mãe que ele achasse. Então, as pessoas escolhem os seus parceiros e depois esquece. E depois, lá no futuro, desqualifica. Ele é cachaceiro, ele é isso. Aonde você conheceu essa pessoa? No bar. No bar, na cachaça, junto com ele, os dois estavam doidos. Agora vem falar que o cara é cachaceiro. Então, assim, foi um argumento que saiu, foi o pai que ele escolheu. A juíza falou assim, você não já sabia disso tudo? Sabia. Agora você quer o quê? Quer uma pessoa que não tenha passado? Você mesmo sabendo do passado e agora não quer. Mas muitas mães e muitos pais aproveitam um momento de fragilidade que a pessoa teve e leva isso para a vida. Não só os pais, né? Às vezes os amigos, né? Às vezes você encontra uma pessoa, esse cara aqui já fez isso, já foi preso, já foi... Cara, mas o cara hoje é brilhante, não interessa o que ele fez. É o direito do esquecimento, né? É o direito do esquecimento. E as pessoas não sabem disso. Sim. Mas isso tem... Você já tem indenização por danos morais, tá? Sim. Se você fez alguma coisa, se você deixou de fazer, se você fez alguma coisa reprovável, já pagou por isso, acabou. Morreu o assunto. Morreu o assunto. Você não tem nada a ver com isso. Por quê? Hoje... Você pode até ter levado uma vida muito, muito certinha e continuar levando. Mas, às vezes, acontece do seu filho, do seu neto, e você vai sentir na pele o que é o preconceito, o que é isso. Sim. Eu não estou aqui a defender coisas erradas, não. Lógico. Eu só estou aqui falando que é o filho que já cresce, isso o psicólogo pode falar, o filho que já cresce sabendo assim, meu pai... É um babaca, legal. Meu pai é um isso. Então, ele já vai para a escola, ele já vai para a vida se achando menor do que os outros, porque a família não era qualificada. Então, a mãe e o pai, ao invés de ficar fixando os defeitos, tem que ponderar as qualidades. Eu escolhi o seu pai por isso, eu escolhi sua mãe por isso. Ou se não tiver nada para falar, né? Se não tiver qualidade, porque também tem nada, tem né? isso. Agora não tem nada. Mas assim, no outro dia o cara era de diamante. Mas se ela era linda, pronto. Se não tem nada para falar, se foi um acidente, se não sabe, se foi aqueles acidentes, o que vai fazer? O que você vai fazer? Nada. O silêncio também é uma resposta. O silêncio cura também, às vezes, né? E o silêncio evita. Então, mas eu não ia querer uma resposta de silêncio. Não. Então, assim, aí quando pelo menos você não vai estar com aquele impacto, né? Então, assim, às vezes é melhor você silenciar do que você falar uma besteira. Pelo menos o silêncio não, é punível, né? Mas em muitos casos ele não é punível, porque também às vezes você recebe alguma coisa, se você silencia, você está concordando. Então, mas assim, se você não tem obrigação de falar, não fale.
Perfeito. Uma outra questão que eu preciso conversar contigo sobre a violência doméstica. A gente entende que hoje em dia ela vai muito além da agressão física. Ela pode ser uma intimidação, um constrangimento, uma violação do seu bem-estar emocional e psíquico, enfim, é muito vasto as condições de uma violência doméstica, né? Pode ser caracterizada de diversas maneiras. E, inclusive, é até um tanto quanto, digamos assim, elástico demais para ambos os lados. No entanto, a gente tem visto alguns casos, inclusive muitas reclamações de que está sendo feito um abuso disso, que existe uma má-fé por parte do excesso de denúncias. E a gente vê hoje o instrumento da denunciação caluniosa ser banalizado. Como que uma pessoa se protege de uma falsa acusação, não só de violência doméstica? Hoje em dia existe até falsa acusação de estupro, que é uma coisa que pode trazer consequências gravíssimas. A gente observa, recentemente teve ministro aí que caiu no governo por conta de denúncias que você não tem materialidade. Basicamente é só o depoimento da vítima. Como que uma pessoa se protege disso? César, é importantíssimo hoje, né? Às vezes a gente não consegue identificar inicialmente quem é essa pessoa, né? Mas é aquilo que eu te falei, né? A gente tem que trabalhar hoje com a prevenção, porque tem muitas pessoas loucas, muitas pessoas cruéis, tá? Que não aceitam o fim do relacionamento. Essas pessoas, geralmente, ela faz essa denunização caluniosa com várias pessoas, tá? Todo mundo faz alguma coisa com essa pessoa. Então, infelizmente, isso acontece e, infelizmente, isso vem atrapalhando até para aquelas mulheres que são realmente violentadas, tá? Sim. Hoje a mulher, se as pessoas pensam que é fácil você já sair com um afastamento do lar, não é fácil. Você tem que provar. Você tem que ter ali materialidade para a prova. E, às vezes, a violência psicológica, você não tem... Porque, como você falou, a violência física ela é mais fácil de você comprovar. Ponto. A psicológica, você já vai precisar de algumas testemunhas, você vai precisar de um WhatsApp, que é importantíssimo você gravar tudo, você filmar tudo, e tanto de um lado quanto do outro, porque essa pessoa que vai fazer denunciação caluniosa, geralmente ela começa a dar sinais, tá? Ela vai falar assim, olha, eu vou na delegacia, você vai ver o que eu vou fazer. Então, esse homem que já está passando por isso, ele já tem que começar a fazer umas filmagens, ele tem que começar a botar uma câmera dentro de casa, porque, olha, onde que eu te bati? Em que momento? Se eu não estava? Isso tudo é importantíssimo para a pessoa já ter uma prevenção. E lembrando que essa pessoa também, se tem a denunciação caluniosa, ela vai responder por crime. E quanto mais essa pessoa ficar indo à delegacia por diversas pessoas, o juiz, o delegado, já vai começar a desconfiar também do comportamento desta pessoa. Mas é muito importante você ter provas. E, César, eu queria até falar sobre isso também, porque eu tenho feito um estudo e está crescendo muito. Hoje em dia tem muitas mulheres que que começam a estudar muito, né? E vai ter um relacionamento, às vezes, muito tardio, né? Sim. E aí, às vezes, ela já está ali com 60 anos, já às vezes não tem filhos, ou tem filho, já está no casamento e tudo, já tem um patrimônio. E ela está tendo muito estelionato amoroso, né? Pela carência. Agora eu quero ter o meu príncipe encantado. Acaba tendo uma violência patrimonial. O que é violência patrimonial? Compra carro para mim, compra isso, compra aquilo. O cara só está ali, ou a mulher, né? Só está ali para tirar tudo que ele tem. Isso também é uma violência patrimonial. Não pode esquecer disso, que hoje em dia estão sofrendo muito, muito. Agora teve um caso, né, daquela milionária de 88 anos, o cara de 52, e ela viveu num cárcere privado durante 10 anos. Ele dilapidou o patrimônio dela todo. E acontece muito isso.
Porque as pessoas, principalmente as solteironas, né? Ela fica ali sem filhos para proteger, às vezes sem família, às vezes com vergonha se apaixona e não tem aquela blindagem patrimonial. Eu não estou falando que a pessoa não tem que fazer nada, não estou falando nada disso. Uma coisa é você desejar aquilo tudo, outra coisa é fazer sem estar sabendo o que está acontecendo na vida. Às vezes também a gente pega muitas pessoas que estão ali na hora de uma bebida, tá? Principalmente o idoso, faz empréstimos, faz o Pix para a pessoa. E como é que faz empréstimo sem ir ao banco? Hoje em dia, com aquela, só aquele reconhecimento telefone, facial. O cara tá doidão, tá assim, ó. Às vezes você vê, que a gente leva isso para a justiça, né? Você vê que o cara não está conseguindo nem abrir o olho. O cara está completamente fora de si. E faz ali e perde tudo. Perde tudo, fica com umas prestações imensas. Então, isso também é violência doméstica contra a mulher, né? E também tem crime tipificado também, que é qualquer cidadão. Então, assim, é importantíssimo que tenha consciência de quais são os tipos de violências domésticas, porque muita gente sabe da física, mas não sabe da psicológica, não sabe da patrimonial. E é muito importante porque cresce muito essa violência. E, por exemplo, a violência psicológica dói na alma, né? Essa mulher ela não consegue mais se relacionar com ninguém, fica numa tristeza profunda e ele não consegue denunciar. Então, é importante também falar sobre esse outro tipo de violência. Perfeito. Kátia, hoje deu para perceber que o assunto é imenso, né? São vários assuntos. Não dá para E eu acredito até que a gente vai ter que fazer aqui outros episódios. Quero até te deixar, desde já, convidada para outras oportunidades. A gente precisa fazer um programa só sobre essa questão de violência doméstica, uma sobre a questão de divórcio, outra sobre a questão da alienação parental. Realmente, o direito é muito amplo, surgem várias dúvidas e, assim, seria um programa para 5, 6 horas aqui no mínimo. No entanto, também a gente sabe que a sua vida é corrida e a gente não tem como ter esse deleite nesse momento, né? Mas desde já eu agradeço muito a sua presença aqui hoje e vou dar um presente para você, tá? Essa câmera aqui agora é sua, para você mandar o seu recado para o nosso público. Você que está assistindo, isso aqui foi só uma saidinha. Essa mulher é uma enciclopédia ambulante, é uma profissional de extenso currículo e ela conhece 1001 formas de como defendê-lo ou defendê-la quando você realmente precisar. Então, precisando, procure a Kátia Vita, que eu posso garantir que ela vai lhe ajudar e muito na sua dificuldade. Então, Kátia, fica à vontade, manda o seu recado. Isso é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Quando você procura um advogado, procura o seu direito, você não está fazendo só para você. Você está fazendo para melhorar as pessoas. Quanto mais pessoas judicializar os seus problemas, mais ele vai ser divulgado, mais você vai alcançar outras pessoas para que elas não sofram o que você está sofrendo. Então, se você está com algum problema na família, procure seu advogado de confiança para solucionar seus problemas. E querendo me achar na internet, eu sou Kátia Vita, estou no Instagram como Kátia Vita. Perfeito, Kátia. Já te agradeço desde já pela sua presença e não tenha dúvida, vou lhe solicitar outras vezes, tá? Não está livre de mim ainda. E para você que nos assiste, eu tenho um recado muito importante para lhe dar. Se você, por acaso, possui 2 anos de experiência profissional na sua área, como eletricista ou como profissional da construção civil, como profissional de automação ou mesmo como profissional nas áreas de hotelaria, mas ainda não possui o seu título como técnico, tendo 2 anos de experiência comprovada em carteira, você consegue certificar-se através do Grupo Desempenho. Nós estaremos colocando aqui as redes sociais do Grupo Desempenho para que você entre em contato e dê aí um up na sua vida profissional, ok?
Estivemos hoje com Kátia Vita e as redes sociais dela também estarão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. E aqui, você sabe, o Bora Trabalhar é feito para você, para lhe orientar sobre as melhores decisões na sua vida e carreira. Fica com a gente que sempre teremos mais. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.